Senhor presidente, em primeiro lugar, minhas palavras de agradecimento em nome pessoal e da Câmara de Arbitragem do Novo Mercado por esse convite tão importante para participar dessa audiência. Como muitos aqui presentes sabem, eu fui o primeiro presidente da Comissão de Valores Imobiliários e instauramos no Brasil um critério até tão inexistente de audiências públicas. Nenhuma das normas editadas pela CVM chegou a público sem que antes fosse precedida de uma audiência. Estou falando isso em 1977, 78. Diferentemente da audiência que nós estamos tendo aqui hoje, no caso específico da CVM, as audiências eram feitas a posteriori. Quer dizer, a comissão trabalhava na redação do documento, da resolução, e posteriormente, com o documento pronto, submetia à audiência pública. Vocês optaram por um caminho diferente. Vocês estão ouvindo as partes, teoricamente interessadas, para que efetivamente se pronunciem sobre a eventual reforma da arbitragem, antes mesmo de ela ser colocada em termos de uma nova versão do documento. Existem, como tudo na vida, vantagens e desvantagens, né? Havia muitas queixas no caso da CVM, que nós ouvíamos todo mundo, mas continuávamos fazendo o que tínhamos escrito antes. Quer dizer, as audiências não tinham efeito. Aqui, eu espero que as audiências possam ter esse efeito. Eu senti falta, senhor presidente, e diria isso na abertura dos trabalhos, que talvez nessa convocação, talvez poderiam ter sido elencados quais os pontos que a comissão gostaria que os convidados se detivessem na análise. Eu tenho todas as vantagens e desvantagens de não ser um jurista. Eu sou um economista de formação, me formei no Rio de Janeiro em 1960. Né? E minha vida toda, eu trabalho há 57 anos, desses 57 anos, 50 foram dedicados ao mercado de capitais, de modo que a minha vertente é toda orientada aos conceitos de mercado. Então, nesse sentido, é que eu fui honrado com esse convite da BMF Bovespa para presidir a Câmara de Mercado. Quer dizer, eu, um não jurista, assumindo a presidência de uma Câmara de Arbitragem. Como eu disse, com todas as vantagens e desvantagens dessa. Aliás, originalmente, como todos aqui devem conhecer, a razão de ser da Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores estava ligada à necessidade de criar novos instrumentos para melhorar a governança corporativa no Brasil. Então, o que parecia um sonho difícil de ser realizado, acabou se materializando com a construção do novo mercado, e entre as diferentes regras que foram estabelecidas para o novo mercado, fixou-se essa de que haveria uma Câmara de Arbitragem. Por quê? Porque os tempos dos negócios, os tempos das discussões entre partes no mundo do mercado de capitais não é o mesmo tempo que, às vezes, o Poder Judiciário tem para decidir as suas situações. Portanto, a ideia de você ter uma Câmara do Novo Mercado é que efetivamente fosse mais célere nas eventuais pendências de abuso da minoria e das maiorias também, né? Nunca me imaginar que os abusos na lei possam ser simplesmente das maiorias. Existem abusos das minorias também em termos de mercado de capitais. Portanto, essa é a razão de ser do fato de um economista e primeiro presidente da CVM ter sido honrado com esse convite de presidir a Câmara de Arbitragem da Bolsa de São Paulo. Curiosamente, presidente, se nós analisarmos o histórico dos casos que estão sendo analisados pela CAM em São Paulo, o senhor vai encontrar, em sua grande maioria, situações que não envolvem companhias abertas. Quer dizer, a CAM está abrindo um terreno fora da sua área específica de atuação, que seria a arbitragem. Isso significa que talvez as relações entre maiorias e minorias no mercado de capitais hoje estejam sendo resolvidas em outros fóruns, ou o clima de diálogo entre as partes tenha melhorado bastante. Bom, mais especificamente, eu diria que aí mais adiante falarei novamente sobre a minha visão da lei, mas eu começaria dizendo que, graças ao empenho da comunidade jurídica e ao fundamental apoio do Poder Judiciário, antes, durante e depois do processo arbitral, a arbitragem se desenvolveu hoje e é considerado um mecanismo de solução de conflitos apropriado para um país que possui cerca de milhões de ações
90 milhões de ações judiciais em curso, as quais perduram por vários anos, muitas vezes terminando sem decisão técnica satisfatória. Daí a ideia de uma Câmara de Arbitragem do novo mercado, né? O Brasil é visto como uma sede adequada para as arbitragens, graças ao adequado arcabouço jurídico. A lei da arbitragem, atualmente em vigor, de 96, teve o grande mérito de conferir ao Instituto a necessária segurança jurídica, em especial por força do reconhecimento da vinculação obrigatória da cláusula arbitral e da desnecessidade de homologação judicial da decisão arbitral. Os méritos da lei, somado à declaração de sua constitucionalidade pelo STF em 2001 e a ratificação pelo Brasil da Convenção de Nova York, 2002, proporcionaram crescimento e maturação substancial da arbitragem no país. A título de ilustração, 6 das principais câmaras de arbitragem do país receberam juntos, em 2008, 92 novos processos de arbitragem e, em 2012, esse número foi para 163. Por conta disso, a nossa percepção, a Lei 9.307, atende plenamente às necessidades da comunidade jurídica e permite o bom desenvolvimento da arbitragem no Brasil. De qualquer forma, como toda norma legislativa, seu constante uso pelos operadores de direito permite verificar a possibilidade de aperfeiçoamentos, a nosso ver, pontuais e restritos. Eu tive o privilégio, senhor presidente, de conviver, enquanto vivo, com o doutor Bulhões Pedreira. E o doutor Bulhões Pedreira foi um dos pais da Lei das Sociedades Anônimas, junto com o professor Lamina. E o Zé Luiz me dizia sempre, porque na Constituição da CVM, eu constituí o colegiado da CVM tendo um jurista, que foi o doutor Jorge Lário Gouveia Vieira. E a CVM praticamente aconteceu para e passo a 6.404, que reformou a lei das SA. O senhor pode imaginar, senhor presidente, as pressões que nós, na CVM, recebíamos de pessoas que queriam mudar a lei, referindo-se a um ou outro artigo. E a nossa posição, ouvindo sempre o Bulhões Pedreira, Roberto, nós temos que ter um lapso de tempo suficiente para que, efetivamente, nós aprendamos o que tem que ser mudado e resistamos a mudanças rápidas para atender a interesses específicos. Eu acho que o arcabouço da lei de arbitragem, como o arcabouço da lei das SA, foi muito bem constituído, foi fruto de trabalho de muitos anos. De modo que nós temos que ser extremamente cuidadosos e pontuais na alteração da lei, porque, como eu diria eu sou um torcedor do Fluminense fanático, ultimamente sofrendo, mas, enfim, time que está se ganhando não se mexe. Quer dizer, então, eu acho que nós precisamos ter cuidado, que é uma lei que está funcionando razoavelmente bem para não mudá-la substancialmente. Existe certa insegurança quanto se a instituição de um procedimento arbitral teria o condão de interromper a prescrição da pretensão do titular do direito violado. O artigo 202 do Código Civil prevê em seu inciso 1 a interrupção da prescrição com despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. A lei da arbitragem não aborda a questão, fazendo surgir dúvidas sobre o cabimento da aplicação analógica do artigo 202 ao procedimento arbitral. A melhor forma de solucionar esse ponto, a nosso ver, seria por meio de uma inserção de um inciso no artigo 202 do Código Civil, acrescentando as hipóteses de interrupção da prescrição à apresentação do requerimento inicial de arbitragem à Secretaria da Câmara de Arbitragem, no caso de arbitragem institucional, ou a notificação à parte contrária no início da arbitragem, no caso de arbitragem ad hoc. Pontos que não devem ser observados pela lei. O que nós chamamos mais atenção foi que chegou ao conhecimento da Câmara de Arbitragem do Mercado a informação de que havia intenção de se promover alteração na lei para incluir dispositivo que regule a questão do corpo de árbitros existente em determinadas câmaras de arbitragem. As principais inovações seriam no sentido de obrigar as instituições de arbitragem a eliminarem a listas de árbitros, ou ainda de vedar a inclusão em regulamento de arbitragem de dispositivo prevendo que ao menos o presidente do tribunal arbitral seja integrante do corpo de árbitros da Câmara. Diante da inovação pretendida, algumas ponderações são fundamentais por parte dessa comissão. A primeira delas diz respeito à possível inconstitucionalidade da alteração pretendida, em especial frente ao artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, que admite a liberdade associativa. Certamente os juristas aqui presentes vão se deter nesse aspecto
com muito mais competência que eu teria para defendê-lo. Não havendo dúvidas da licitude da constituição da instituição para a prestação de serviços de administração de procedimentos arbitrais, a pretendida limitação da liberdade na formação procedimental da Câmara poderia ser visto como uma afronta à garantia constitucional. Ademais, sendo a arbitragem um instituto eminentemente privado que emana da autonomia e livre disposição das partes e conhecidamente versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, a pretendida invasão no campo da regulamentação das câmaras deve ser descartada, inclusive a fim de evitar o risco de discussão no Poder Judiciário sobre a constitucionalidade do dispositivo. Vale ainda lembrar que a arbitragem decorre principalmente da livre vontade das partes. A nova lei deve preservar, tanto quanto possível, a liberdade das partes, sendo bastante econômica em restrições que não se façam fundamentais. A Lei 9.307 confere às partes a prerrogativa de escolher as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, que apenas não podem violar os bons costumes e a ordem pública. Também confere às partes a possibilidade de escolher uma arbitragem institucional, nesse caso, elegendo ainda qual será a Câmara destinada a administrar os futuros conflitos. Quer dizer, a nossa posição é muito clara. Quer dizer, cabe às pessoas que vão usar a arbitragem escolher as câmaras, com lista de hábitos. Isso deve ser uma faculdade de cada um que vai eleger a arbitragem para as suas pendências jurídicas. No caso específico da Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída originalmente pela BMF-Bovespa, como instrumento de governança corporativa, como eu já mencionei, para as companhias dispostas a oferecerem assessoristas foram adequadas e especializadas para a solução de litígio, a liberdade das partes escolherem as regras aplicáveis ao procedimento arbitral não foi nem minimamente afetada em decorrência da adesão obrigatória. Isso é importante refrisar, né? Com efeito, muito embora a adesão à CAN seja obrigatória para as companhias integrantes dos segmentos especiais de listagem da MMF-Bovespa, Bovespa+, Novo Mercado em nível 2, o regulamento da arbitragem atualmente em vigor foi recentemente alterado por meio de processo que inclui sua submissão e avaliação em audiência restrita e posterior aprovação por tais companhias. Qualquer item do regulamento da arbitragem poderia ser vetado pelo voto de 1/3 das companhias listadas. O regulamento de arbitragem em vigor, portanto, foi analisado e validado por todos aqueles que a ela se decidiram submeter. Nesse processo, eu reitero, que a BMF-Bovespa não recebeu qualquer crítica quanto à existência de lista de árbitros ou a necessidade do presidente do Tribunal Arbitral dever ser necessariamente integrante do seu corpo de árbitros, norma unânime e livremente aprovada. Portanto, esse regulamento da Câmara ele foi discutido durante mais um ano num processo de audiência bastante aberto. E eu fiquei muito surpreso que, de repente, esse assunto da lista de árbitros tomou essa dimensão que vem tomando, né? A lei atual diz que qualquer pessoa pode ser árbitro, mas no parágrafo 3º do artigo 13 estabelece claramente que se pode, na escolha dos árbitros, adotar as regras de uma instituição de arbitragem. Não faz jus à qualidade da comissão estabelecer proibições e restrições que apenas limitem a vontade das partes. A arbitragem não é processo em que há de seguir o direito estatal, mas o resultado de acordos de vontades, que não deveria ser limitado a não ser por ordem pública. E a lista de árbitros não cai nesse conceito. Não há evidência de que, pela previsão de uma lista de árbitros, que o resultado de uma arbitragem tenha sido pior do que seria. Cabe lembrar ainda que a CAN, assim como outras câmaras, tem competência primariamente especializada. Nesse sentido, é absolutamente pertinente a preocupação institucional que o presidente do Tribunal Arbitral, a quem cabe primariamente aplicar as regras do regulamento e conduzir o processo, seja integrante do seu corpo de árbitros, composto de membros também vinculados a essa especialidade. E já tivemos casos na própria situação da CAN, onde abrimos exceção, inclusive permitindo que um presidente fosse de uma situação específica, não membro do Colégio de Árbitros. O despropósito da proibição da lista de árbitros fica ainda mais evidente em outras câmaras de arbitragem ainda mais especializadas, como a Câmara Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias e o Juiz Arbitral da BMF, as quais apenas têm competência para administrar conflitos decorrentes, respectivamente, dos contratos registrados na Bolsa Brasileira de Mercadorias e na BF-Bovespa. Ambas as câmaras possuem listas de árbitros e não se imagina a composição de um tribunal arbitral que não seja extremamente especializado na matéria. Como ocorre
nas chamadas arbitragens de qualidade, isto é, se tal ou qual mercadoria entregue está ou não de acordo com as especificações, a confiabilidade das decisões depende, acima de tudo, de que os árbitros sejam versados na matéria. Impedir a câmaras que indicarem quem, na visão dos órgãos institucionais, melhor poderia solucionar a disputa não faz sentido. Impedir a previsão de que a qualidade da arbitragem, pela qual todas as câmaras de arbitragem têm o dever institucional de zelar, seja preservada pela previsão de que o presidente do tribunal pertence a uma lista qualificada previamente, é injustificável. Nesse sentido, está claro que a nova lei não deve se imiscuir nas regras e procedimentos das câmaras de arbitragem, retirando das partes a autonomia da vontade, que é a pedra angular da própria escolha da arbitragem como mecanismo de solução de conflitos. A pretendida, último parágrafo, a pretendida ingerência representa retrocesso que poderia resultar na judicialização de inúmeras questões e no engessamento de procedimentos. Terminaria dizendo, mais uma vez, que na revisão da Lei 9.307 devemos resistir à tentação de fazer modificações que possam desnaturar a lei que vem funcionando há contento. Muito obrigado.